Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quinto e último módulo do Rede Educa, que nesta temporada abordou um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Durante os 5 módulos dessa temporada, discutimos e exploramos como os princípios de ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e também o meio ambiente. Discutimos práticas inovadoras, desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. E para nos guiar nesse processo de compreensão e aprofundamento, teremos novamente a presença de Guilherme Parizotti. Ele que é especialista na área e vai continuar a nos explicar de forma clara e também objetiva como o ESG impacta não apenas as empresas, mas também a sociedade e o meio ambiente de maneira geral. Iniciando aqui, vamos fazer aqui uma volta aos temas que já foram mencionados sobre os 3 pilares do ESG. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso e colocar isso à mesa, tá? A gente tem o pilar ambiental, que nada mais é do que a contribuição e desempenho de um negócio em relação aos desafios ambientais para avaliar o impacto ambiental e seus esforços para reduzi-los. Isso envolve mudanças climáticas e emissões de gases de efeito estufa, envolve o uso de naturais e gestão de energia e água, e também as questões de resíduos, né? Então, tudo que for relacionado a esse tipo de coisa vai entrar no pilar ambiental. Já no pilar social, a gente procura avaliar a relação das empresas com o seu meio social. Isso pode envolver, né, trabalhadores, a comunidade, os cidadãos em geral e a sociedade. E aí, dentro disso, tem os temas de saúde, emprego, segurança, diversidade e inclusão, escolaridade e treinamento e responsabilidade com seus clientes e produtos, tá? E já no pilar governança, o pilar que eu sempre falo que é o mais confuso para a gente entender, é analisar os procedimentos de tomada de decisão e mecanismo de governança das empresas, tá? Isso envolve questões de LGPD, direito dos acionistas, responsabilidades da diretoria executiva, supervisionar riscos financeiros e desempenho operacional, por isso é tão importante a nossa aula sobre gestão de riscos, política de remuneração, ética e transparência e estrutura organizacional, tá? Agora, antes de iniciar aqui falando um pouco de cada framework standard, eu acho de suma importância a gente pontuar qual que é a diferença de um framework e de um standard. E aqui vamos trazer para tradução, porque eu acho que traz mais próximo da nossa realidade, fica mais fácil da gente entender. Um framework é uma estrutura, tá? É um conjunto de orientações baseadas em princípios de como as informações devem ser preparadas e estruturadas e de quais tópicos abrangentes são abordados, tá? Pela norma internacional, standard quer dizer os requerimentos específicos detalhados e replicáveis sobre o que deve ser reportado em cada tópico. O ISSB, que é o padrão que está sendo colocado pela CVM, novamente reiterando isso, ele pretende pegar todos esses frameworks e standards e juntar numa coisa só, simplificando o processo de relato e também trazendo uma norma onde ela vai ser internacionalmente vista, uma norma única e que simplifica todo o processo. O ISSB, ele trabalha para que nos próximos 2 anos possa consolidar novas regras sobre os padrões de divulgação de sustentabilidade e FRS, abrangendo todos esses tópicos, tá? Aqui, nesse mapa, a gente pode ver como que funciona cada coisa, tá? A gente tem os repórteres, os publicistas, os relatórios de sustentabilidade, os fornecedores de softwares que atuam em conjunto com esses repórteres para justamente fazer a gestão dos indicadores e os auditores, que vão analisar tudo o que você está colocando no relatório de sustentabilidade e, sem nenhum viés, procurar entender se aquilo ali está sendo colocado de fato, mantendo ali o arcabouço de informações que os frameworks e standards solicitam ou não, tá? E aí fazer solicitações de melhoria. E a gente tem também os usuários de informação, que são os fornecedores de dados, as plataformas de analytics, os usuários finais, que no mais são a população, os stakeholders que vão ler esse relatório, e os reguladores, como o caso da CVM, tá? Esse é o sistema de sustentabilidade, o ecossistema ESG do mundo, tá? E aí dentro disso, a gente tem algumas coisas que atuam de forma diferente para agregar valor nesses relatórios de sustentabilidade. A gente tem, a priori aqui,
os guias para as divulgações ESG não financeiras, né, que são os frameworks e standards convencionados. E a gente tem, em outra parte, os indexadores de dados, né, os conciliadores financeiros, que propõem ali questionários, como no caso do ISE, do caso do CDP e no caso do Dow Jones, que é o índice internacional que eu falei para vocês, e agregadores de informação pública, né, que aí vão fazer rating sobre as suas informações ESG. Agora vamos passar para a etapa de falar de fato dos padrões, né, dos frameworks e standards. E vamos começar pelo mais clássico, mais famoso, que é o GRI. Tá? O GRI, novamente, é um standard, é uma norma. O GRI ele possibilita a toda e qualquer empresa, pequena ou grande, pública ou privada, a entender e reportar os seus impactos na economia, no meio ambiente e nas pessoas. Trata-se de uma organização internacional independente que ajuda as empresas e outras organizações a assumirem a responsabilidade por seus impactos, fornecendo-lhes uma linguagem global comum para comunicar esses impactos. E aí dentro do GRI a gente tem algumas dimensões, tá? A dimensão econômica, que sempre vai andar e cada vez mais tem que andar em conjunto com o ESG, ambiental, social e de governança. E o GRI, ele apresenta o que a gente chama de abordagem geral e setorial. Geral, porque ele vai servir, algumas perguntas vão servir para qualquer tipo de empresa. Então, é por isso que se torna geral. Já setorial é porque vai ter normas e perguntas específicas para cada setor. Imaginem só, um setor de petróleo responder certas perguntas é importante. Para um setor de agronegócio, não vai ter que responder as mesmas perguntas, porque o que está em jogo ali não são os mesmos métodos de produção, né? E a finalidade disso é reportar o impacto de forma transparente a partir de um método internacionalmente conhecido, tá? Então, apesar de estar aqui numa linguagem em português, poxa, eu posso ser um investidor internacional, avaliar a empresa com base no relatório de sustentabilidade, e a mesma norma, a mesma forma que eu aplico para entender como funciona a empresa no exterior, eu uso para entender como funciona a empresa no Brasil. Agora, passando disso, vamos falar um pouquinho do SASB, que também é amplamente conhecido, tá? As normas SASB, elas orientam a divulgação de informações de sustentabilidade financeiramente relevantes pelas empresas aos seus investidores. É disponível para 77 setores. As normas identificam os subconjuntos das questões ambientais, sociais e de governança mais relevantes para a performance financeira de cada setor. Ele possui grande abrangência nos Estados Unidos, onde é permitido que as empresas utilizem em seus relatórios financeiros, mas aqui no Brasil também, tá? Direcionado ao investidor, tendo como base as evidências financeiras e materialidade, o padrão SASB pode ser utilizado por empresas como uma ferramenta prática, pois fornece informações úteis para a tomada de decisão dos investidores. E aí a gente vê o SASB olhando para mais dimensões, tá? A dimensão de meio ambiente, capital social, capital humano, modelo de negócio, inovação, liderança e governança. E é uma abordagem mais setorial, tá? Porque o SASB ele vai ser dividido nesses 77 setores, nessas 77 indústrias, né, modelos de indústrias, que por sua vez são distribuídos em 11 setores, tá? Agora, falando um pouco do CDP, o CDP ele é gerido por uma organização sem fins lucrativos e internacional, que também, né, se chama CDP. Ele apresenta um formato de questionário que deve ser respondido uma vez ao ano na plataforma do CDP. Então, assim como o índice de sustentabilidade da B3, você vai lá ano a ano e responde uma série de perguntas pertinentes ao seu negócio para o CDP, tá? E ele é um modelo que ano a ano vem mudando, né? Vem aderindo mais perguntas, vem unindo outras, fazendo melhorias, né? Normal isso no mercado ESG. Então, por isso que você anualmente tem que responder novamente como que sua empresa está caminhando. E ele é uma coisa voluntária, porém, as empresas e o governo são convidadas a responder, o que gera uma pressão pública, tá? Sobretudo porque o CDP ele vai olhar muito para as questões de emissões de carbono, que, como a gente viu, é parte crucial dessa jornada ESG, tá? Em questão às dimensões, né, que a gente vem falando, o questionário do CDP ele não se baseia em dimensões, mas sim em 3 módulos com tópicos específicos, que são eles mudanças climáticas, florestas e segurança hídrica. Então ele traz uma conjuntura diferente de dimensões, tá? E ele também apresenta uma abordagem geral e setorial, ou seja,
certas perguntas vão ser generalistas, todas as empresas vão responder e podem responder, e setorial, porque vai olhar para a atividade específica de determinada empresa, tá? E a metodologia de pontuação, ela está totalmente alinhada com o TCFD e as normas internacionais de relatórios financeiros, que é justamente a IFRS S2, tá? E aí eu trago aqui para vocês uma coisa interessante sobre o Brasil, tá? A América Latina, ela é representada por 12 companhias dentro do CDP, dentro de empresas que participam da lista A, né? Da lista mais alta do CDP. E das 12 empresas da América Latina, 11 delas são brasileiras, tá? Sendo 7 empresas que estão pela primeira vez no grupo. A gente tem a Compass, que é a Cosan, tá? A CPFL Energia, Lojas Renner, M. Dias Branco, Tim Brasil, Marfrig, Votorantim Cimentos e os participantes mais antigos, né? Que é a Klabin, a CBA, a EDP, a Dexco e aí falando de uma outra empresa latino-americana, a CMPC, tá? E o bacana aqui de trazer para vocês é que a Klabin figurou como uma das 10 empresas em todo o mundo em conseguir uma pontuação máxima nos 3 temas avaliados que eu mencionei para vocês, tá? Agora vamos entrar na discussão sobre o TCFD, que a gente já falou em outras oportunidades um pouquinho. O TCFD desenvolveu uma estrutura para ajudar as empresas públicas e outras organizações a divulgar de forma mais eficaz os riscos e oportunidades relacionadas ao clima, tá? E por meio de seus processos e relatórios existentes, eles fazem essa junção. E as recomendações do TCFD sobre as divulgações financeiras relacionadas ao clima são amplamente adotáveis e aplicáveis à organização em todos os setores e jurisdições. Elas são projetadas para solicitar informações prospectivas úteis, decisões que podem ser incluídas em registros financeiros tradicionais. E aí as dimensões, né, as recomendações são estruturas em torno de 4 áreas temáticas que representam elementos centrais de como as organizações operam, sendo governança, estratégia, gestão de riscos e métricas e metas. Novamente, por isso, a importância da gestão de riscos e como que ela anda em conjunto com a ESG, tá? E ele traz, diferente das outras, uma abordagem geral que pode ser respondida para todas as empresas de capital aberto, tá? Basicamente, o TCFD, a gente lista 3 coisas: riscos, oportunidades e impactos. Dentro dos riscos, a gente vai ter os riscos de transação, que são a política e a parte regulatória, a tecnologia, a parte de mercado, né? Qual que é a visão do mercado, os riscos de mercado, e a reputação, que também é a imagem da companhia, que obviamente vai ter um risco. E riscos físicos também, tá? Que aí eles vão ser separados entre agudo e crônico, tá? Então, risco biológico e por aí vai. E também a gente lista as oportunidades, que é a eficiência de recursos, fontes de energia, né? Utilizar menos energia, produtos e serviços, mercado e resiliência, tá? Tanto os riscos quanto as oportunidades vão entrar dentro do planejamento estratégico de gestão de risco da companhia. E que aí vai ter um impacto financeiro e por isso essa relação com os dois. O impacto financeiro, por sua vez, ele vai ser dividido entre as demonstrações de resultado financeiro, os fluxos de caixa e o balanço patrimonial, tá? Simultaneamente, a divulgação de seu relatório de status em 2023, em 12 de outubro de 2023, o TCFD cumpriu a missão e ele foi dissolvido, tá? E aí, o FSB pediu a IFRS para assumir o monitoramento do progresso das divulgações climáticas nas empresas. Então aqui essa sopa de letrinhas é para dizer para vocês de que o TCFD ele foi dissolvido e foi acoplado ao ISSB, ao padrão que a CVM adotou, e por isso ele é o padrão mais importante, tá? Agora vamos falar um pouco de um outro tipo de visão de framework, que é o Pacto Global, que eu acho que ele é um dos mais conhecidos aí pela população geral, seja ela de ESG ou não, tá? O Pacto Global ele foi lançado em 2000 pelo então secretário das Nações Unidas, e ele é uma chamada para que as empresas de todo o mundo se alinhem às suas operações e estratégias, baseando-se em 10 princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. E desenvolveram ações que contribuam
para o enfrentamento dos desafios da sociedade, ou seja, uma pressão para que as empresas aderem a esses mecanismos, né, esses 10 princípios, e aí façam metas e desafios para chegar no que é colocado conforme o Pacto Global. Hoje ele é a maior iniciativa de sustentabilidade que a gente tem no mundo, com mais de 25 mil participantes, entre empresas, organizações, distribuídas em mais de 67 redes locais com abrangência e engajamento em todos os continentes. E as dimensões que são abordadas pelo Pacto Global são os direitos humanos, justamente, o trabalho, meio ambiente e anticorrupção, que são divididos nesses 10 princípios, e eles abrangem, né, uma abordagem geral, perguntas que vão servir para qualquer tipo de empresa. Agora vamos falar um pouquinho do SSB, eu acho que é onde a gente vai mais se estender aqui nessa apresentação, porque o ISSB é justamente o mais importante para nós e talvez o mais complexo e completo dos padrões, tá? No dia 26 de junho de 2023, a Organização Global ISSB emitiu suas duas primeiras normas, que é a IFRS S1, que eu mencionei para vocês, e a IS2, iniciando um novo momento nas divulgações relacionadas à sustentabilidade. Elas ajudarão a aumentar a confiança nas divulgações das empresas sobre sustentabilidade para embasar as decisões de investimento. E, como divulgado pelo próprio ISSB, pela primeira vez, as normas criam uma linguagem comum para divulgar os efeitos dos riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade, tá? Basicamente, essas normas, elas envolvem dois grandes conjuntos de informações corporativas, que são as demonstrações financeiras, conhecidas, né, há muito tempo, já bem fidelizadas no mercado, e as relacionadas à sustentabilidade, que essas sim são mais recentes, e aí que vão e devem ser interconectadas com as financeiras. Essas normas, elas fazem a ponte entre as informações de sustentabilidade e as demonstrações financeiras das empresas e tem como principal preocupação regulamentar e organizar as informações pré-financeiras, financeiras, de risco e oportunidades referente à sustentabilidade, tá? É importante entender que as normas, elas não têm uma preocupação de discutir a prática das coisas, mas logicamente acabam permeando, porque quando se fala de informações de sustentabilidade, tende-se a entender práticas de sustentabilidade, como também a lógica das demonstrações financeiras. E a CVM, né, a nossa Comissão de Valores Imobiliários, emitiu uma resolução em 2023, ali no final do ano, que dispõe sobre a elaboração e divulgação do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade com base no ISSB, que justamente foi aquilo que a gente já conversou, e é uma coisa que deve ser obrigatória a partir dos relatórios de sustentabilidade, os relatórios integrados de 2026, tá? O ISSB ele vai olhar para as dimensões econômicas, financeiras, ambientais, sociais e de governança, e também possui uma abordagem geral e setorial, né? A abordagem setorial ela vai depender do tipo de produto, serviço e materialidade da empresa, tá? Em termos práticos, a partir de 2026 a resolução ela obriga que as informações financeiras relativas à sustentabilidade sejam publicadas e asseguradas por profissionais capacitados, provavelmente registrados pela própria CVM, tá? Então a gente vai ter ali, vejam, uma auditoria externa do próprio órgão regulador, assegurando que aquele relatório está em conformidade com as normas, tá? Então isso é de suma importância e traz uma maturidade para a nossa Bolsa de Valores. O cronograma ele foi criado para se atingir essa meta, né, a publicação de 2024 aplicada em 2025 e a de 2025 publicada em 2026, são 2 anos voltados à asseguração limitada. Logicamente, a publicação de 2026, aplicada em 2027, terá publicação e asseguração realizada por profissional qualificado. A inclusão no relatório de uma meta de sustentabilidade que não case com a informação financeira pode resultar em um processo de litígio ou o próprio regulador, né, no caso a CVM, pode questionar as informações. E as empresas que fazem promessas de carbono zero, por exemplo, mas não demonstram como atingir essas metas, né, nem iniciam esse processo, podem ser questionadas e sofrer um processo de litígio. E aqui vamos definir o que é cada um dos padrões até então lançados, né? O IFRS S1, que está dentro, que compõe o ISSB, ele fornece um conjunto de requisitos de divulgação
projetados para permitir que as empresas comuniquem aos investidores sobre os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade que eles enfrentam no curto, médio e longo prazo. Já o IFRS S2 define divulgações específicas relacionadas ao clima e é projetado para ser usado juntamente ao IFRS S1. Ambos incorporam integralmente as recomendações do TCFD, como eu mencionei, foi dissolvido, e isso é para trazer uma taxonomia para as divulgações de sustentabilidade. O IFRS 1 ele define os requisitos para a divulgação de informações sobre riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade, e, em particular, uma entidade é obrigada a fornecer divulgações sobre os processos, controles e procedimentos de governança que a entidade usa para monitorar, gerenciar e supervisionar seus riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. A gente sempre coloca relacionado à sustentabilidade para não entenderem que o ISSB vai ser uma norma para o mercado financeiro. Não, é sempre uma coisa que integra as duas, né, mas ela é específica para a parte de sustentabilidade. A estratégia da entidade para gerir os riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade também compõe o IFRS S1. Os processos que a entidade utiliza para identificar, avaliar, priorizar e monitorar os riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade, e o desempenho da entidade em relação aos riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade, incluindo o progresso em direção a quaisquer metas que a entidade tenha definido ou seja obrigada a cumprir por lei ou regulamento, tá? Já o IFRS S2, ele define os requisitos para a divulgação de informações sobre os riscos e oportunidades relacionados ao clima, tá? Vejam que é uma coisa que é muito mais próxima do TCFD, por exemplo. Em particular, o S2 ele exige que uma entidade divulgue informações que permitam aos usuários de relatórios financeiros de propósito geral entender os processos, controles e procedimentos de governança que a entidade usa para monitorar, gerenciar e supervisionar os riscos e oportunidades relacionados ao clima, a estratégia da entidade para gerir riscos e oportunidades relacionados ao clima, os processos que a entidade utiliza para identificar, avaliar, priorizar e monitorar riscos e oportunidades relacionadas ao clima, ou seja, uma coisa muito mais voltada para clima mesmo, incluindo como esses processos são interligados e informam o processo geral de gerenciamento de riscos, e o desempenho da entidade em relação aos seus riscos e oportunidades relacionadas ao clima também, tá? Incluindo o progresso em direção a quaisquer metas relacionadas ao clima que tenha definido e quaisquer metas também que seja obrigada a cumprir por lei ou regulamento nacional, tá? O IRC, ele é uma forma de relatório integrado, ele foi o precursor do modelo de relatório integrado e, como objetivo, ele tem atender às necessidades de informação dos investidores de longo prazo, mostrando os limites e as consequências de longo prazo na sua tomada de decisão. Ele procura refletir as interconexões entre fatores ambientais, sociais, de governança e financeiros e em decisões que afetam o desempenho e a condição de longo prazo, deixando clara a ligação entre sustentabilidade e o valor econômico. Fornecer a estrutura necessária também faz parte do objetivo do IRC para que os fatores ambientais e sociais eles sejam sistematicamente levados em consideração nos relatórios para a tomada de decisão dos investidores, tá? E ele também procura reequilibrar as métricas de desempenho, afastando-as de uma ênfase indevida no desempenho financeiro de curto prazo, é uma coisa mais voltada para o longo prazo, e aproxime os relatórios e informações usadas pela administração para administrar o negócio no dia a dia. Esse modelo de relato ele é assegurado pela CVM e é um framework também, tá? Ele foi uma coalizão global de reguladores, investidores em empresas e definidores de padrões, profissionais da saúde, da área contábil, acadêmicos e ONGs, tá? Que, na época, viram a necessidade de fazer um modelo de relato integrado para que as empresas justamente tragam mais maturidade, né, para o nosso mercado financeiro e passem por uma auditoria do órgão competente, que no caso é a CVM. O IRC desenvolveu uma estrutura conceitual internacional para o relato integrado para atender essa necessidade e fornecer uma base para o futuro, tá? E a partir de agosto de 2022,
Aí, FRS assumiu a responsabilidade pelo modelo de relato integrado, né? Mais uma coisa que compõe o nosso ISSB, e é por isso que eu falei que ele é o mais completo padrão, e é o que a gente prevê, tá? Vejam nesse mapa como que diversos padrões foram se unindo, vários padrões que eu mencionei aqui para vocês, para justamente trazer esse fundamento do ISSB e que a gente prevê que seja o mais completo, porque ele sofreu a consolidação e a influência de diversos frameworks e standards, tá? Então, bom, nessa aula foi isso. Espero vocês na próxima para a gente continuar falando desse tema. É um tema mais técnico, mas de suma importância, e como eu mencionei para vocês, estou falando num cenário geral para vocês entenderem ao menos a base do que é cada coisa, tá? Espero que tenham gostado e aproveitado. Muito obrigado e até a próxima. Nos encontramos novamente na próxima aula. Até lá!